culto oficial, leitura oficial. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 32. A partir do versículo 31. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Amém? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu digo amém. Amém, graças a Deus por essa leitura. Vamos orar com o nosso irmão Gerry Adriane, e após, irmã Ana pode cantar? Não, então vamos ouvir irmã Ana cantar após a oração, enquanto os irmãos recolhem dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Ele tem nos dado tudo: o ar que respiramos, a roupa que vestimos, o alimento que nós nos alimentamos hoje, foi Ele que nos deu. E no momento do ofertório, agora é nossa parte de agradecer ao Senhor, sermos gratos por tudo que Ele tem feito para conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esta leitura lida aqui, que faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Ninguém, nada nos separará. Pai, te agradecemos por tudo. Neste momento te oferecemos, Senhor, meu Deus e Pai, o nosso dízimo, as nossas ofertas. Continua abençoando o nosso celeiro. Pai, aquele que não tem condições hoje, eu te peço que o Senhor abra as comportas do céu, para que o meu irmão, no próximo culto, esteja aqui contando vitória que o Senhor fez, que o Senhor abriu, que só o Senhor poderia fazer. É nesse Deus que nós cremos, é nesse Deus que nós saímos de casa para te adorar na beleza da tua santidade, Pai. Por isso que nós estamos aqui. Recebe o nosso culto, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a igreja diz:
Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor Jesus. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, e mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, e com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irá. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, Quantos podem dar um glória a Deus? Amém. Esses hinos são assembleanos mesmo, viu? Dos antigos, hinos bonitos, hinos que inspiram a alma. Meus queridos irmãos, agora vamos ouvir a palavra de Deus vinda do céu para o meu e o seu coração, através da instrumentalidade do nosso pastor Eliezer. Pastor Eliezer, com o senhor agora. Som. Amados, a paz do Senhor, pegue sua Bíblia comigo, por favor, e vamos à palavra de Deus nesta noite.
no livro de Zacarias, capítulo 8, do versículo 1 até o 23. Perdão, do 11 ao 23. Zacarias, capítulo 8, versículo 11 ao 23. Amém? Encontraram? Diz assim a poderosa palavra do Senhor: mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isto. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim os salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim tornei a pensar nestes dias, fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não temais. Então, as coisas que deveis fazer: falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º dia, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, e dirão: eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, que temos ouvido que Deus está convosco. Amém? Se fazia tempo que você não lia esse trecho, eu acho que você está encantado. Você está maravilhada, você está maravilhado em ouvir essa palavra. Uma palavra que promete a Israel a restauração nos últimos dias. Ainda não se cumpriu esta palavra, mas vamos navegar por esta palavra aqui e vamos aprender com ela. Eu daria o tema desta mensagem de hoje: semente de prosperidade. É raro um pastor assembleiano falar de prosperidade. Eu vou ousar nesta noite falar de prosperidade. Por que é raro? Porque não é comum nós falarmos sobre isso. Normalmente a gente tem medo de falar de prosperidade por causa da doutrina da prosperidade, que é o exagero do tema prosperidade. Então muitos, para não entrar num terreno meio que resvaladiço, aí preferem não falar, para não ser taxado como aquele que defende a doutrina, entre aspas, da prosperidade. Mas eu não sou defensor dessa doutrina da prosperidade, embora eu creio, e você crê também, com certeza, em uma prosperidade divina. Você crê que Deus dá prosperidade aos seus filhos? Amém? Claro, e eu explico
quando é um terreno resvaladiço? Ele é resvaladiço na medida em que não se explica bem quando é que Deus dá prosperidade a alguém. Às vezes as pessoas exageram e preconizam e pregam a prosperidade pela prosperidade, e não dá os requisitos para que haja a prosperidade. Eu vou começar então, para você não me taxar, eu tenho certeza que você não vai me taxar como defensor da doutrina falsa da prosperidade, mas como eu estou pregando para o mundo, pela internet, aí eu quero já começar dizendo que a prosperidade ela é vinculada a um si, a uma condição, não é? O si como condição. Existem condições divinas para que ele abençoe alguém. É muito comum em cultos tipo culto da vitória, culto assim, esse tema de culto, as pessoas, Jaqueline não faz isso, pregadora, Micael não faz isso também, os pregadores que aqui estão, simplesmente pregam vitória, bênção, prosperidade, mas não mostra o caminho para se chegar ali. Há toda uma trajetória, há todo um percurso a seguir, que não é fácil você conseguir a prosperidade. A prosperidade ela não vem assim, como uma varinha mágica, através de um pregador, de um pastor, tipo Eliezer, olhe, seja próspero, aí pum, aconteceu na tua vida a prosperidade. Não é assim, não é assim. O que se vê por aí é isso, né? Pregadores que muitas vezes querem incentivar, querem motivar com mensagens coach, mensagens motivacionais, querem alegrar o coração da plateia, não é? Parece mais um Silvio Santos, distribuindo aviãozinho de R$50, de R$30, de R$100, não é? Da palavra, receba aí. Não sou desse tipo. Eu tenho meus pés no chão. Eu tenho fé. Pense num pastor que tem fé. Porque um homem que deixa a sua nação, larga o emprego na Petrobras, sai com 2 filhos, para ir para a Venezuela, esse homem tem fé. Eu não me orgulho disso. Mas eu quero lhe dizer que eu tenho fé em Deus. Eu creio que Deus me abençoa. E tudo que Deus tem me dado, não sou lá esse ricão, não sou rico assim economicamente, tenho a graça de Deus e você tem também, e disso nos basta, não é? A graça de Deus na nossa vida, a fé, a bênção de Deus, isso nos basta. Mas tudo que nós conseguimos na vida, você e eu, foi pela fé, na fé em Deus, na fé que Deus dá essa prosperidade, que Deus dá essa bênção. O contrário não é verdade. O evangelho não é um evangelho de maldição. Não é um evangelho de provas, de duras lutas e tribulações, de batalhas espirituais, mas não é um evangelho de miséria. Nós não vivemos na miséria. Se alguém é pobre, e eu me incluo aí também, não é por maldição também, porque a doutrina falsa da prosperidade diz o seguinte: se você é pobre, é porque você está debaixo de uma maldição, e você tem que romper essa maldição. Você tem que fazer uma regressão, você tem que ver as maldições que jogaram sobre a tua vida, e que tal, não sei o que, todas as maldições que porventura alguém jogou na tua vida, pode ter certeza, no dia em que você aceitou a Jesus Cristo como Salvador, elas caíram por terra, em nome de Jesus, e nós somos libertos em Cristo Jesus, pela graça somos salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, e uma vez que aceitamos a Jesus, todas as maldições caíram por terra, porque Jesus levou sobre si a maldição que caía sobre nós, Ele levou na cruz do madeiro, na cruz do Calvário, lá no Gólgota, o Senhor Jesus levou por todos nós. Então, queridos, quais são, pastor, os requisitos? Irmãos, vocês observem que eu li no capítulo 8 de Zacarias. Capítulo 8 de Zacarias, a epígrafe que aparece na minha Bíblia aqui é bênçãos prometidas. É um tema bom para culto da restauração, tempo central. Foi ontem, quarta-feira. É um culto bom para terça da vitória, é uma mensagem boa para terça da vitória. É um culto, é uma mensagem boa para um dia como hoje. Pastor, mas hoje é culto de doutrina, o senhor vai pregar sobre bênçãos, sobre prosperidade? Tenha paciência, a gente chega lá. Porque espera-se que num culto de doutrina, a gente doutrine, porque nós somos ensinados que a doutrina tem que doer, a doutrina tem que bater forte, o pastor tem que, sabe, falar e castigar as ovelhas, porque senão ele não é bom de doutrina. E não é isso, não é assim, eu acho que não é por aí. Eu posso ensinar a palavra de uma maneira tal que vai até doer,
E você vai levantar sua mão e vai glorificar a Deus por isso. Você vai agradecer a Deus. Senhor, graças te dou pela palavra que o meu pastor pregou hoje, porque abriu o meu entendimento, abriu a minha visão com relação à palavra. A questão doutrinária é essa, é você pregar uma mensagem que provoque mudança nas pessoas. Agora, não é o tom da mensagem, não é com gritos muitas vezes. Posso até gritar em algum momento, mas hoje eu não vim muito disposto para gritar. Hoje eu vim disposto para entregar-lhes uma mensagem de uma maneira mais soft, de uma maneira mais tranquila, mas essa mensagem vai chegar no seu coração. Importa que no final você diga assim: eu estou saindo daqui melhor do que eu entrei. Amém? Não quero dizer que eu vou pregar um pudim de leite. Eu não quero dizer para você que não vamos pregar hoje aqui uma cocada de leite para você. Quem gosta de cocada de leite? Eu gosto demais, meu amigo. Não vou pregar aqui mel para você. Não, vou pregar a mensagem, a palavra. Diga assim: pastor, entregue tudo, não leve nada para casa. Amém, eu prometo que eu vou pregar tudo. Então, queridos, capítulo 8, bênção. Mas vamos fazer uma retrospectiva para chegar a essas promessas de bênção. O que foi que o Senhor, usando os seus servos, recomendou? Não, exigiu do seu povo. Vamos lá, uma retrospectiva aqui. Folhei do 8 para trás, até o capítulo 1, e vamos ver os requisitos. Para Deus chegar lá no capítulo 8, aí foi todo um trajeto. Então vamos lá. Começa, como eu digo, de sola, assim forte. A epígrafe aqui diz assim: exortação ao arrependimento. Está vendo? Como não é fácil chegar nas bênçãos? Exortação ao arrependimento. Em primeiro lugar, o Senhor parte do princípio que para abençoar alguém, essa pessoa tem que se arrepender dos seus maus caminhos. E não somente dos seus. Ele tem até que fazer referência, o Senhor faz aqui, aos pais dos israelitas. Ele se refere inclusive aos ancestrais deles. Não que eles fossem pagar pelos seus ancestrais, não. Porque é bíblico que cada um paga por si. Eu não posso pagar pelo pecado do meu pai, nem você vai pagar pelo pecado da sua mãe, de maneira nenhuma. Mas ele faz referência a isso. Ele fala sobre essa questão do comportamento dos ancestrais do povo israelita. E ele diz: o Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. Está vendo? Capítulo 1, versículo 2. O Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. Deus começa a usar o vaso dele, o profeta Zacarias, e ele começa a bater de leve nas ovelhas, não é? Como nós estamos sendo hoje golpeados pela palavra. E diga-se de passagem, na medida que eu prego, eu também sou golpeado, tá? Eu me incluo aí. O Senhor se irou, e não foi coisa pouca, o Senhor se irou fortemente contra vossos pais, porque diziam: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor dos exércitos. Os profetas profetizavam, mas os israelitas não tomavam em consideração. Deus falava, orientava a congregação de Israel, e eles nem aí. Entrava no ouvido, saía no outro, de dura cerviz. Pecavam, gostavam de pecar e continuavam pecando. E mais, esquecia do que Deus tinha feito no passado bom para eles. Os tirou do Egito com mão forte e mão poderosa. E geração após geração se corrompiam e se esqueciam de Deus. Esqueciam dos seus profetas. Esqueciam-se dos seus pais. O caminho dos pais deles, os caminhos que os pais trilhavam quando acertavam. Muito bem, e Deus faz referência a isso. Aí o Senhor mostra também, se você começa a folhear, eu não vou entrar tanto em detalhe nos requisitos, mas você vai ver aqui, antes da prosperidade, há o quê? Há uma exortação ao arrependimento.
Sem arrependimento não existe demonstração de conversão, não existe demonstração de amor a Deus, não existe o preparo para a prosperidade. Há uma promessa, capítulo 1, no versículo 16 e 17, diz assim, olha a promessa: portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Então, em primeiro lugar, o que eu aprendo aqui é que a promessa de Deus, ela é vinculada também à misericórdia. Quando o Senhor se volta para a nação, Ele se volta com o seu olhar de misericórdia, porque se Ele fosse olhar sem a misericórdia, era juízo, Ele iria aplicar o juízo. Não tenha dúvida, queridos, que quando Deus, trazendo uma aplicação prática, quando Deus nos dá uma promessa, não é que sejamos merecedores, não é que sejamos bonzinhos, não é que tenhamos méritos, não é que eu sou melhor do que A, B ou C, é porque Ele se voltou para nós com o seu olhar de misericórdia. Misericórdia que abraça, a misericórdia que percebe as nossas falhas, que exige um arrependimento, que promete a promessa, mas é uma misericórdia que ao mesmo tempo exige compromisso cristão, que nós devemos ter. Então, não é fácil. Aí diz assim, a promessa: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, nela será edificado a minha casa. Estava falando de uma construção de um templo outra vez. Diz o Senhor dos Exércitos: e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Cordel é como se fosse uma trena de medir. Sempre que Deus aparece usando um anjo, usando um varão, usando alguém com a sua trena de medir, com o seu cordel de medir, é delicado, não é? Você lembra quando o Senhor apareceu para alguém e disse assim: pesado foste na balança e foste achado em falta? Quando Ele mede, quando Ele pesa, quando sempre. Então o Senhor disse que iria estender o seu cordel de medir, seria estendido sobre Jerusalém. E diz: clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Se diz ainda é porque Ele tinha escolhido, e Ele estava dizendo: eu estou mantendo a minha promessa, eu vou restaurar Jerusalém, eu vou restaurar Sião, eu vou restaurar o meu povo. Ele diz: ainda está de pé. Ele está lembrando para os israelitas que a palavra dele não passa, passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E aqui eu aprendo, irmão, se Deus te prometeu alguma coisa, pode ter certeza, Ele vai cumprir. Ele não vai esquecer um só tio daquilo que Ele te prometeu. Se Ele te prometeu abençoar, com certeza Ele vai te abençoar. Se Ele te prometeu prosperidade, Ele vai dar prosperidade. Cumpra com os requisitos, faça a sua parte e o Senhor cuidará de fazer a parte dele. A segunda visão, os 4 chifres e os 4 carpinteiros, se você observar, é requisito também, você pode ler depois em casa, não vou tecer comentários. A terceira visão, Jerusalém é medida, ele não estava com o cordel de medir, ele disse que ia prosperar, ele disse que ia crescer. É como que diz assim: eu vou pegar a medida que está hoje, e vocês vão ver depois como ela vai crescer, ela vai aumentar. Existia uma certa medida. Então a terceira visão era: Jerusalém estava sendo medida, ele estava sendo enquadrada ali dentro das medidas que tinha aquela nação. E olhe que tem crescido bastante. Hoje nós já vemos Jerusalém grande. Eu estive lá, alguns daqui estiveram lá, e nós conseguimos ver uma Jerusalém já bem povoada, gente por todo lado, muito trânsito de pessoas, uma evolução, e ainda não se cumpriu o que está previsto na palavra do Senhor. Deus abençoando aquela nação. Você vê que, por exemplo, os bombardeios que o Hamas manda no ar para Israel, existe um sistema de segurança que eles, de defesa, pode vir quantos vierem, pode escapar algum ou outro, mas ele tem um sistema de uma tecnologia altamente avançada que rastreia quando o míssil sai de um outro país para lá. Ele já pressente, já calcula, e ele calcula inclusive o seguinte: é preciso neutralizar ou ele vai cair no mar?
É preciso neutralizar ou vai cair no deserto? Não vou gastar um míssil de defesa se ele vai cair no deserto. Então ele calcula tudo isso daí. É preciso mandar um contrário agora ou não? Não, vou só destruir. Pronto, defesa. Então, uma tecnologia abençoada por Deus, para proteger o seu povo, não é? Antes não, era uma flechazinha, agora são mísseis. Então a tecnologia de Israel avançou de uma maneira tal que as nações têm medo, se pelam de medo de Israel. Eu imagino como não estará o Líbano hoje, morrendo de medo de Israel. Por quê? Porque começaram eles primeiro, bombardeiozinho, tá. Mas o que eu estou dizendo é que Deus é com Israel. A bênção de Israel está aqui, está escrito. O Senhor algum dia vai chamar de volta os israelenses, os judeus que estão espalhados por todas as nações. E Deus prometendo, haverá uma semente de prosperidade. E se você for caminhando na palavra, você vai vendo a palavra do Senhor. E com isso eu quero dizer, irmãos, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, que Israel não será destruído agora. Não será destruído, porque é palavra do Senhor, é promessa de Deus. Então o Senhor não vai deixar que ninguém, não será Hamas, não será Líbano, não será Jordânia, não será os países vizinhos, que vai acabar com Israel. Pastor, e vai acabar a guerra? Não, não vai acabar a guerra. Tenho essa má notícia para você, não vai acabar. É sempre assim, é histórico. Desde a saída lá do Egito até os dias atuais, é gente querendo destruir Israel, Mas ai daquele que se levantar contra, porque se levanta sabendo que vai pagar um preço alto. Não viu o que aconteceu na faixa de Gaza? Aí alguém diz, não, porque injustiça tal. Eu não estou aqui para defender se é injustiça, se é justiça. Eu quero dizer o seguinte, que a palavra diz que aquele que abençoar Israel será abençoado, e aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Conselho que eu dou, eu ia dizer a quem, a uma categoria de pessoas, mas eu estou dizendo para a internet, conselho que eu dou àqueles que amaldiçoam Israel, cuidado, muito cuidado, quando você abrir a sua boquinha para amaldiçoar Israel. Presidente Chaves, eu digo sem medo de estar errando, presidente Chaves, estava no seu apogeu na Venezuela, aí ele dizia, eu amaldiçoo, ele caiu na besteira de dizer isso, na bobagem de dizer isso, porque até o dia que ele disse aquilo, ele ainda conseguia se manter no poder, bem, mas ele estava bem de saúde, ele estava tranquilo, ele estava forte, ele estava potente, ele achava que era o dono da América Latina, ele queria unificar a América Latina, Equador, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil, ele queria ser o manda-chuva da América Latina. Ele disse, caiu na besteira de dizer isso, eu amaldiçoo, segundo ele, amaldiçoo a Israel desde mis entranhas. Eu maldigo, segundo ele, eu maldigo a Israel desde mis entranhas. Sabe o que aconteceu com a entranha dele? As entranhas dele teve um câncer. Morreu inchado, morreu de câncer. Por quê? Porque teve a presunção e caiu na bobagem de amaldiçoar aquele povo que Deus disse assim, abençoarei quem te abençoar, Abraão. Tu serás bendita entre todas as nações. Amaldiçoarei também aqueles que te amaldiçoarem. Por desconhecer, não, ele sabia, porque os irmãos da igreja pregam. Eu preguei a palavra dentro da Venezuela, nós pregamos a palavra lá dentro. Pastor Ildomar foi usado por Deus para dar uma palavra para ele. Quantos pastores não pregaram para ele, e ele ouviu a palavra. E se Maduro estiver ouvindo, pelo amor de Deus, não caia na mesma besteira que o seu paisano Chaves caiu. Então, queridos, vamos abençoar Israel. Eu conheço um irmão, inclusive vocês conhecem, eu aprendi com ele quando rapazinho, Heraldo Kennedy, aqui da igreja, parente? Não, é quase parente, né? Um homem próspero na Petrobras. Por quê? Nas orações de Kennedy, Senhor, eu abençoo Israel. Senhor, eu abençoo o teu povo. Sabe? Eu digo isso, querido, sabe por quê? Porque tem cristãos evangélicos que não querem nem saber de Israel. Por quê? Falta de ensino. Como amaldiçoar aquele povo que Deus abençoou. Um povo que ama ao Brasil. Um povo que tem promessa da parte de Deus. Então eu tenho mais
por questão até de temor a Deus, em primeiro lugar, e depois de sabedoria, quando eu for orar, dizer: Senhor, eu abençoo o teu povo, eu abençoo Israel, abençoe o povo de Israel, e Deus vai te abençoar. Então, antes da prosperidade, há a promessa, há um homem com um cordel que mede, ele medindo Jerusalém, há uma batalha espiritual também. Se você observar aqui, há uma batalha espiritual, antes de chegar ao capítulo 8, um sacerdote, ele foi acusado injustamente por Satanás, está escrito aqui, ó, e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Diga assim: a oposição a Deus vem de Satanás. É o papel dele. Satanás se chama acusador. Quando você vê alguém acusando alguém, a menos que seja advogado de acusação, né? Então, que é normal isso daí, mas o acusador, acusar por acusar você injustamente, saiba que está ali a mão daquele rapaz lá, Satanás. Ele é opositor, ele se opôs contra Josué. Aí sabe o que é que Deus fez? Purificou Josué e disse assim: não é esse um tição tirado do fogo? Aí dá uma nova veste para Josué, e Josué fica capacitado para seguir a sua missão de sumo sacerdote. Você vai ver isso aqui no capítulo 3, tá? Isso aqui dá uma mensagem, e eu não vou entrar nessa mensagem aqui, porque eu tenho um outro objetivo nesta noite. Mas o que eu quero dizer é que, para conseguir a promessa de Deus, muitas vezes você tem que batalhar, irmão. É batalha espiritual, não é fácil. Não é Deus prometer assim: você vai receber uma bênção, aí você diz: tá, beleza, vou ficar aqui tranquilo, deitado eternamente em berço esplêndido igual ao Brasil, porque de alguma ou de outra forma Deus vai me abençoar. Não, tem um preço a seguir, tem um arrependimento, tem uma conversão, tem um serviço ao Senhor, viver, amar e servir ao Senhor. Tem uma batalha espiritual a ser travada. Eu me lembro de Caleb tinha uma promessa de Deus. Deus tinha dado uma promessa para ele do Monte Hebron, e depois de velho ainda, ele chega e diz: olha, Josué, você está lembrado? Dá-me, pois, este monte. E ele teve que batalhar, ele teve que arregaçar as mangas, e já mesmo depois de velho, falou assim: eu estou com o mesmo vigor de antes. Portanto, você se lembra que Deus me deu a promessa? Lembro. Então pronto, me dê para cá, que é minha. Batalhou. Diga comigo: eu aprendo nesta noite. Diga: eu aprendo nesta noite que eu tenho que batalhar pela minha promessa, batalhar pela promessa do Senhor. E o Senhor diz assim, na palavra que eu li aqui, né? Portanto, esforcem-se as vossas mãos. Para Josué, ele diz: Josué, não seja frouxo, esforcem-se, seja valente. Eu quero te dar a Canaã prometida. Você é quem vai fazer esse povo sair daqui, cruzar o Jordão, entrar lá dentro de Canaã. Você vai tomar posse da terra prometida. Agora tem uma coisa: tenha bom ânimo, tenha força, esforcem-se, tenha bom ânimo, seja varão, seja homem. Foi isso que ele disse para ele: não desvaneça, porque você vai ter a promessa. Agora há um caminho, há uma trajetória a seguir. Todos aqueles que alcançaram a promessa de Deus, a coisa não veio fácil na vida dele. Ele teve que batalhar, ele teve que lutar, ele teve que ser valente. Então as promessas que Deus tem na sua vida, elas vão se cumprir no kairós de Deus, saiba disso. Mas você tem também que fazer a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Então pronto, vamos lá. Há uma promessa, há uma batalha. Satanás se opôs, e ele sabia que quando ele se levantasse contra o servo do Senhor, ele se levanta para pelejar, ele se levanta para se opor, mas ele já sabe de antemão que o caminho dele é a derrota. Ele faz porque é papel dele. É aquela questão da fábula do escorpião, né? Vocês conhecem muito bem, eu já contei aqui para vocês. É questão de natureza. A natureza dele é se opor. E muito cuidado, sabe, queridos irmãos, queridas irmãs, quando você tem um pensamento de oposição às coisas de Deus. Muito cuidado, porque de repente você está sendo tentado por Satanás para ser instrumento dele naquilo que você está se opondo. E sobretudo quando é um projeto de Deus, algo de Deus. Quando disser assim, é coisa de Deus, bote a mão na boca, cale a sua boca, dobre a sua língua,
Sabe, peça misericórdia ao Senhor e diga: Senhor, tem misericórdia. Bota a mão na boca. Se você não entender, se você não souber, se você não tiver argumento suficiente, bota a mão na boca e diga: meu Deus, tem misericórdia, e não se meta em questão alheia. Aquele que se mete em questão alheia, já preguei e volto a pregar aqui. É como quem pega um cachorro pela orelha, espere a mordida que vem. Vem e é forte, e é pitbull. Né? Então, é questão de sabedoria. Se eu não souber de nada, disseram que, opa, tem prova? Não é um fuxico, é uma fofoca, pior ainda. Não é não? É pior ainda. Então, bota a mão na boca, fique tranquilo, entregue ao Senhor, não empreste seu ouvido para esse tipo de coisa, porque pode ser Satanás se opondo, e de repente se dá lugar a Satanás. Então, o papel dele é acusar. Quando você vê assim, um acusador dentro da igreja, um problema, alguma coisa, tem alguém que está acusando, não tem prova e tal, é aquele rapaz, Satanás, está ali, está por ali, sorrateiramente. E o pior, irmão, que muitas vezes tem gente que empresta o seu ouvido a isso. Não é que está havendo não, irmão. Nesta noite Deus está nos vacinando, porque pode ser que surja. Tem gente que é assim, tem gente que se mete na casa das pessoas, sai visitando, sai bibliotando, sai sabendo da vida de A, de B, de C, para daqui a pouco estar falando, estar dizendo, aí encontra em alguém ouvidos e a língua. Então tem que botar a mão na boca e dizer: Senhor, tem misericórdia. E quando alguém chegar para você com uma história cavernosa, aí você vai dizer: vá para lá, vamos orar. Puxa a Bíblia, pega o hino da harpa, canta louvores ao Senhor, repreende. Irmão, se você não sabe, não venha na minha casa para fofocar, para contar derrota, para contar fuxico, que fulano, que não sei quem, que não. E quando se reunir, vamos fazer aqui uma festa. Aí naquela festa, aí começa, aí tem um que dispara: opa, você já ouviu o irmão fulano, a irmã fulana? Aí quando entra desse moído, irmão, eu chamo de moído santo, entre aspas. Quando entra nesse moído, é terrível. E de repente, daqui a pouco aparece um ferido, outra ferida. Sabe por quê? Mexeu onde não devia, falou o que não devia falar. A língua, meu Deus do céu, quando morrer tem que ir um caixão adicional, anexo ao seu caixão, porque a língua é muito grande. Então, que Deus tenha misericórdia e que não entremos nesse... Eu não estou dizendo que está havendo não, queridos. Graças a Deus que Candelária é uma igreja de paz, uma igreja pacífica. Mas a gente vê ao longo de 30 anos de ministério, com esses cabelos já grisalhos e quase brancos, 60 e quase 1 de vida, a gente vê algumas coisas, sabe, irmão? Satanás se infiltrando, se metendo e tal, e de repente está aqui, ó, o acusador. Tá. Não, porque Josué... Não, porque não sei o quê. Opa, peraí. Ele é um tição tirado do fogo. Ele é meu servo. Ela é minha serva. Não se meta com ela. Não diga isso dela. Não é, irmãos? Então é isso. Eu não sei e sei. Às vezes a gente diz assim, na força de expressão: não sei porque eu estou dizendo, mas eu sei porque eu estou dizendo. Eu estou dizendo porque eu não sei o conteúdo onde está o problema, mas eu sei que Deus está me dizendo que precisa dizer isso como vacina para a igreja, para que não chegue alguém, se infiltre na igreja e faça o que eu estou dizendo aqui com o aprisco do Senhor. Portanto, o aprisco está vacinado, e quando surgir, vigie e tenha cuidado. A batalha espiritual vencida, aí há o Espírito Santo que age em Israel, dizendo assim, ó, versículo 6 do capítulo 4, estou falando de requisitos para a prosperidade. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Que Deus estava falando para eles, é que Deus ia agir, era Deus quem ia fazer. Não era pelo braço da humanidade, não era o braço do ser humano, não era o intelecto nem a força do ser humano, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Querido, entenda uma coisa: quando Deus começa a agir na tua vida, através do Espírito Santo, tudo se torna mais fácil, tudo desliza, parece uma aeronave, quando decola, né? Que entra na velocidade cruzeiro, o Espírito Santo agindo, facilitando as coisas,
abrindo portas. A promessa que estava prometida e engavetada, o Senhor vai lá e diz: opa, vamos botar aqui na prioridade. Tá para ser atendido aqui esse? Mas eu não quero esse agora não. Eu quero esse que está lá embaixo aqui. Aí o Senhor vai aqui embaixo. Aí diz: isso aqui é meu servo, dá prioridade para ele. Pronto, é assim que Deus faz. Pelo Espírito Santo, Ele vai agindo. Ele tem capacidade de fazer isso, porque Ele já fez no passado. Ele faz no presente. Ele é aquele que tira de baixo e bota em cima, tira de cima e bota no meio, bota lá embaixo. Mas Ele dá prioridade. Quando Ele quer dar prioridade, Ele dá prioridade. Se o homem que é natural faz isso, não é? Não tem pessoas naturais que é assim? Você chega numa repartição pública e a pessoa diz assim: ó, tem um processo aí e tal, por favor, me dá prioridade. Aí na naturalidade acontece. A pessoa chega lá, tá bom. Na política, pronto, na política acontece muito isso agora. O prefeito chega lá, aí alguém que tem uma família que vota, que tem muito voto, aí diz: prefeito, dá para o senhor agir por mim aí. E o prefeito lá, interessado no voto, né? Aí vai lá e dá prioridade àquela pessoa. Deus não tem essa questão de voto. Ele não está preocupado com os nossos votos. Ele não está preocupado em eleição. Mas saiba de uma coisa: o Senhor dá prioridade quando Ele quer dar prioridade. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Aproveite que está com a mão levantada, levante e diga assim: Senhor, se é do teu agrado, se é da tua vontade, prioriza a minha causa. Mas diga com força para o Senhor: se é do teu agrado, prioriza a minha causa, Senhor. Contempla o meu coração, contempla a minha casa, contempla a minha família, contempla, Senhor, a promessa que tu fizeste à minha casa e à minha família. Aleluia! O Senhor está tirando de baixo e botando em cima. Está priorizando, está priorizando, está priorizando. Quem quiser falar que fale, mas o Senhor está priorizando nesta noite. E depois grande será o testemunho que você vai contar. Grande será a bênção que você vai contar. Quando tudo parecia perdido, eis que de repente chega Deus e diz: prioriza o meu servo, prioriza a minha serva. Ah, por quê? Ele tem mérito? Não, não tem mérito. É por Jesus, é pelas chagas de Cristo Jesus, é pelos méritos de Cristo Jesus. Não por nós, não por nós, mas pela causa do Evangelho, pelas marcas de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Deus está priorizando alguém. Deus está ouvindo a tua prece. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está contemplando as tuas lágrimas. Deus está contemplando, e Ele tem promessa. Quando Deus promete, Ele cumpre, porque Ele não é o homem para esquecer-se das promessas dEle na tua vida. O homem poderá até esquecer, mas Deus não esquece. Ele tem lá o livrão dele das promessas, se podemos dizer assim, para que eu possa entender. Ele tem lá o livrão dele, e o teu nome está escrito lá: tal dia, tal hora, tal segundo, eu prometi isto para tal pessoa, e no dia certo eu vou atender a esta palavra que eu dei. Semente de prosperidade. A semente de prosperidade está plantada. Deus plantou a semente da prosperidade, e no tempo certo ela vai brotar, ela vai germinar, ela vai dar frutos, ela vai progredir, porque Deus que prometeu. Semente de prosperidade. Então o Espírito Santo agindo, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Há um coração de Josué também, um Josué de sacerdote, daquele que serve ao povo. Eu vejo Josué também nessa história toda, no capítulo, creio que 5, a história do Josué, no capítulo 4, capítulo 3, Josué como sacerdote, a guerra espiritual mais uma vez, e há um homem chamado Renovo, na história que antecede a promessa, há um homem chamado Renovo. Diga: Senhor, manda o renovo na minha vida. O homem chamado Renovo aparece nessa história também aqui. E esse homem chamado Renovo é um tipo de Cristo. Depois você lendo os capítulos que antecedem a essa promessa, do capítulo 8, você vai ver que tem um aparecimento
de um certo homem do renovo. E eu digo para você nesta noite, o homem do renovo está chegando na tua vida. Ele vai renovar, ele vai trazer renovo, ele vai trazer vida. Glória a Deus. É uma figura de Cristo, é um tipo de Cristo. Teologicamente falando, o homem do renovo é Cristo Jesus, que é o renovo da nossa vida. Ele nos trouxe renovo. Antes éramos amaldiçoados, hoje nós somos abençoados. Antes vivíamos na sarjeta do pecado, hoje estamos no caminho santo do Senhor, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem é que está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus aqui? Quem tem promessa de vida eterna? A maior prosperidade do ser humano, irmãos, é a promessa de vida eterna. A maior herança que você pode ter na vida é a promessa dada por Deus de vida eterna. A mãe da auxiliadora faleceu recentemente. A senhora humilde, 95 anos de idade, não deixou uma herança para a família, não deixou nada. Ela tem uma casinha muito humilde, que se for vender não dá quase nada para ninguém, porque são quantos, Celia? 9, é? 9 pessoas, 10 pessoas com o Renato, de forma que não é aquela herança. Mas sabe qual foi a maior herança que ela deixou? Os caminhos do Senhor para a auxiliadora trilhar. A paz na família, uma família unida, que ninguém ficou com remorso porque não cuidou da mãe. Sabe, irmãos, a maior parte deles trilhando nos caminhos do Senhor, sendo salvos, e alguns pastores na família, pastor Reginaldo, pastor Ronaldo, pastor Aldísio, pastor Eliezer, 4 pastores na família. Foi a herança que Deus deixou através da irmã Nazaré para a família Luna. Mas saiba, Deus vai te dar uma herança. Deus tem a maior herança da prosperidade que é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Não existe herança maior. Mas eu quero lhe dizer também, quem sabe alguém aqui tem uma herança, alguma coisa também material, porque não está isento disto. Prosperidade de Deus é espiritual, mas também é prosperidade material. Eu não posso fugir disso. Sabe por que eu não posso fugir? Porque se eu fugir disso, eu vou apagar a história de Abraão, eu vou apagar a história de Isaac, de Jacó, eu vou apagar a história de Jó, que Deus restituiu o que ele perdeu, o que foi tomado e depois voltou para ele. Então eu tenho que crer que a prosperidade, a semente de prosperidade, ela produz prosperidade espiritual com salvação, batismo com o Espírito Santo, ela produz justificação, ela produz redenção, produz vida eterna, o céu de glória para a gente. Mas enquanto isso não chega, o Senhor pode tornar os seus dias melhores, lhe dando bênçãos materiais também. Aqui nós temos vários abençoados. Na verdade, nós só temos pessoas abençoadas aqui. Ninguém aqui é amaldiçoado. Você é abençoado por Deus. Toque assim no seu coração e diga seu nome, diga: você é uma pessoa abençoada. Eliezer, você é uma pessoa abençoada. E não somente abençoada, nós somos abençoadores, que é mais profundo. Porque além de receber a bênção, você produz bênção para outras pessoas. Se lembre aí de pelo menos 3 pessoas que você abençoa. Se lembre, pelo menos 3. Pelo menos 3, é ou não é? Você não abençoa alguém? Pelo menos 3. Nós temos pelo menos 3 pessoas que você abençoa. Se você é casado, você abençoa o seu cônjuge. Se você tem um filho, você abençoa o seu filho. Pelo menos 3 você já tem aí. Você começa a contar aí. Eu vou fazer um exercício para vocês para casa. Você vai procurar 10 pessoas que você abençoa. E você vai dizer: o pastor tinha razão quando pregou isso. Eu não só sou abençoado. Diga: eu não apenas sou abençoado, eu abençoo pessoas. Porque a bênção do Senhor na minha vida e na tua vida é tão grande que ela transborda, ela é transbordante. Ela chega para você e vai transbordando para o lado, para frente, para trás. Pessoas são abençoadas por você. É Deus quem faz isso, não somos nós. É dom de Deus, é pela dádiva de Deus, é misericórdia de Deus que faz isso. Vamos caminhando, irmãos, porque aqui a jornada é longa. Então, se eu evitar falar sobre bênção material, aí eu pego a página da Bíblia que fala de Salomão e eu rasgo a Bíblia, que eu não quero fazer isso. Eu iria rasgar a página da Bíblia que fala sobre José, que foi governador no Egito. Começou como prisioneiro e terminou governador. Eu iria rasgar a página de Daniel, que era um cativo e terminou muito importante, terminou sendo uma das pessoas mais proeminentes ali em Babilônia,
e de forma que foi muito abençoado. Então nós não podemos fugir disso. Eu não posso dizer que é só isso. Veja bem a diferença. Eu não posso fugir disto. De quê? Prosperidade é material também. Mas eu não posso dizer que é só isso. Porque se eu disser que é só isso, eu estou errando. Aí eu cairia na questão da falsa doutrina da prosperidade. Eu não posso dizer que não existe isso na medida em que nós somos muito abençoados. Se você olhar o seu passado, 10 anos atrás, você vai perceber que você tinha uma condição pior do que está hoje, não é não? Inferior, pior no sentido de inferior. Porque a vida do crente é assim, é de fé em fé, de glória em glória e de triunfo em triunfo. Então, mesmo eu, por exemplo, eu estava trabalhando na Petrobras. Aí se você disser, pastor, mas a sua vida financeira era melhor, engana-se. Porque não é só isso, entende? Não é só isso. Hoje eu estou com tempo. Você quer um bem maior do que o tempo? Hein? Você quer um bem maior do que você estar com a sua família em casa, muitas vezes, de poder atender a igreja nas suas necessidades, de poder estar tranquilo, de não ter que vender mais o seu trabalho, a sua mão de obra para ninguém? É tranquilo isso, é muito bom isso. Então, eu não quero nem comparar 5 anos atrás, antes da pandemia. E cada um de vocês, antes da pandemia, vocês estavam numa condição inferior ao que está hoje. Nós estamos de glória em glória, de fé em fé e de triunfo em triunfo. Nós estamos caminhando para melhor. Eu fico muito preocupado com alguém que prega assim: a situação vai ficar pior. Tem uns que só pregam isso, irmão. Irmão, isso é só o princípio das dores. Vai para lá com essa profecia maligna. Ainda não chegou o princípio das dores. Ainda não sabe nem o que está dizendo, não sabe nem o que está falando. Deus abençoando, Deus dando um salário, Deus dando uma casa, Deus dando uma família, Deus dando neto, Deus dando bênção, Deus dando saúde, dando bênção, dando tanta coisa. E a pessoa diz, e é só o princípio das dores. Vá para lá. Quando alguém vier com essa história para você, diz, irmão, vá para lá, em nome de Jesus. Muda essa boca para lá. Eu creio que Deus, Ele é conosco, e que Ele nos abençoa, e que Ele joga sementes de prosperidade. Sementes de prosperidade. Está aqui, querido, na palavra. Semente de prosperidade, diz o Senhor nesta noite. Porque, versículo 12, 8:12, confira lá na palavra. Aqueles que são incrédulos e não creem nessa palavra, leia lá, Zacarias 8:12. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto. Vide serve para quê? Para dar uva, diga comigo, uva, videira, uva. A uva produz o quê? Diga, suco e o quê? Vinho. Não pense que eu penso que você vai beber vinho, não. Você sabe. Você sabe porque você sabe, não é porque você bebe, não. Então a uva produz o quê? Vinho, ok? Diretamente uva e vinho. O vinho produz o quê na festa? Diga, alegria, bem duro, bem forte. Alegria. Haverá alegria para você. Haverá alegria na tua casa. Haverá alegria no teu arraial, haverá alegria na tua família. Quando a palavra diz uva, fala de festa, fala de alegria, fala de vinho. Não tome vinho, por favor, mas fala disto, fala de alegria. Tempos de alegria virá. Há choro, há lágrimas, há. Sim, não é só lágrimas. O teu choro pode durar uma noite, mas a festa virá pela manhã, a alegria virá pela manhã. É isso que a palavra do Senhor diz. Semente de prosperidade, a vide dará fruto. Imagina assim, você está na sua casa e há uma plantação na sua casa, há uma videira, há uma parreira lá, e a parreira está só sem nada, está só o raminho lá, umas folhazinhas, e o Senhor está dizendo assim, a vide dará fruto. A vide dará fruto. Você se arrependeu, você buscou a Deus, você orou, você buscou a face do Senhor, você se submeteu ao Senhor. Aí Ele está dizendo, olha, eu estou lançando sobre ti uma semente de prosperidade. A vide vai dar fruto. Ela pode até estar seca, a vide tem esse negócio. Tem uma hora que o ramo está bem sequinho, aí daqui a pouco começa um brotinho num galho.
e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Daqui a pouco as folhas tomam conta, daqui a pouco vem a florzinha, e daqui a pouco vem a uva, aí vem o cacho da uva, aí da uva se faz o vinho, e do vinho se faz uma festa. Haverá festa ainda para você, ainda haverá festa na sua casa. O evangelho não é só batalha, o evangelho não é só luta, haverá tempo de refrigério também para você. Então a uva dará o seu fruto, a vida dará o seu fruto, melhor dizendo, a terra dará a sua novidade. Você fez um plantio, vamos comigo, hein? Você que foi já plantadora, irmã Eudina, agricultora, macaxeira. Aí tem uma hora que a senhora planta lá a macaxeira e fica só aquele caulezinho da macaxeira, né? Aí daqui a pouco começa a brotar, começa a vir o primeiro broto, aleluia. Você consegue ver pelos olhos da fé o primeiro broto aparecendo na plantação que Deus plantou na tua vida, na tua casa, na tua família. Sabe por quê? Porque a terra dará a sua novidade. E quando ela dá, sabe por quê? Porque a terra ela obedece a um mandado. Deus tem poder sobre a terra. Ele chega e diz assim: terra, terra, ouve a voz do Senhor. Produza, 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 produza. E a terra tem que produzir. É Ele quem dá a ordem. A ordem vem de cima. Ele diz: terra, produza. Produza na casa da minha serva, produza na família do meu servo. Dê a novidade. Novidade de Deus está chegando, novidade de Deus está chegando na tua vida, e eu creio e profetizo em nome de Jesus nesta noite. Fale quem quiser falar, não creia quem não quiser crer, mas eu profetizo em nome de Jesus, novidade. A terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. Vem o orvalho de Deus. Deus dá o broto e vem mais o orvalho. É bênção de baixo e bênção de cima. É bênção de baixo para cima e é bênção de cima para baixo. É a terra que está brotando e é Deus mandando o orvalho, mandando a chuva no tempo certo. Chuva que não destrói, chuva que alimenta, chuva que traz nutriente, chuva que faz a terra progredir. Bênção de Deus, irmãos. Semente de prosperidade na tua vida. Pastor, e para por aí? Não, não para não. Sabe por quê? Farei que o restante deste povo herde tudo isto. A bênção hoje é para os que estão aqui e para aqueles que ainda não estão aqui. Farei com que todo este povo, diz a palavra do Senhor, herde tudo isto. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre os gentios, assim salvarei também, vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Irmão, tem gente aqui que era uma maldição. Tem gente aqui que era uma maldição. E tem gente que está ouvindo também que era uma maldição. Os pais se envergonhavam, os irmãos se envergonhavam. Fulana é a ovelha negra da família. Fulano, esse aí não presta, esse aí não dá para gente, esse aí é aquilo outro, maldição. Mas sabe o que é que o Senhor diz nessa noite? Diz assim, ó, e há de suceder, ó casa de Judá, casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei. Olha, e sereis agora uma bênção. Deixa de ser maldição para ser bênção agora. Quando você aceitou a Jesus como Salvador, as maldições ficaram para o passado. Nova criatura, tudo se fez novo. Quem era amaldiçoado, agora é bênção. Diga: eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. E eu digo para mim mesmo: Eliezer, você é uma bênção. Eu não sou maldito, eu sou abençoado. Diga comigo assim: eu não sou maldito, eu sou abençoada, ou abençoado. Se você é mulher, diz abençoada. Eu sou abençoado, porque Deus está dizendo isso aqui. Eu vos salvarei e sereis uma bênção. E diz mais: não tem mais, não tenha medo. Esforcem-se as vossas mãos. Aquilo que eu disse no início, irmão. Bênção vem com esforço, dedicação, aplicação, foco, cuidado, esmero, não é? Esmere-se naquilo que você faz. Se você é sonoplasta, esmere-se naquilo que você faz.
Se você é bancário, esmere-se naquilo que você faz. Se você é pregador, esmere-se naquilo que você faz. Se você é advogado, esmere-se naquilo que você faz. Dedique-se naquilo que você faz. Seja o único que faz aquilo. E faz bem feito. Só sei fazer din-din, pastor. Mas faça um din-din gourmet. Aquele din-din com leite, aquele din-din gostoso. Que quando você vai ali no Summit, tem um restaurante lá, eu recomendo. Depois que você termina, aí você abre a frisa assim, tem um din-din gourmet. Eu digo, esse din-din só pode ter sido feito por um crente. Ou din-din gostoso. Então, irmãos, é isso, sabe? Ser próspero naquilo que você faz. Ser bênção naquilo que você faz. Eu disse uma vez na minha mente, no meu coração: o Senhor está me chamando para ser pastor, meu Deus. Tá, tudo bem. Mas eu não quero ser um pastor meia boca. Me permita, me tolere eu dizer isso. Eu não quero ser um pastor de qualquer jeito. Eu não quero ser um pastor desonesto. Eu não quero ser um líder ímpio. Não. Chega, já basta já. Eu quero ser um servo do Senhor, exemplo dos fiéis. Diga assim: eu quero ser o exemplo dos fiéis. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser abençoador. E diz mais assim, queridos: porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim tornei a pensar nestes dias. Olha, vou terminar sinceramente com essa parte aqui, versículo 15. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor, como eu pensei fazer o mal, quando os vossos pais me provocaram a ira. Ou seja, os ancestrais de Israel provocaram a ira do Senhor. Aí o Senhor diz assim: eu pensei em fazer o mal contra eles, eu me irei contra eles, e não me arrependi. O Senhor não estava arrependido. Aí ele diz assim: assim tornei a pensar nestes dias fazer o bem a Jerusalém. Deus tornou a pensar, voltou naquilo que ele tinha pensado. Ele disse: não, vou fazer o bem agora. Eu vou juntar Israel, eu vou abençoar Israel. Pode ser até que Deus tinha pensado, por alguma coisa que você fez, te dar um castigo, sabe? Usar da sua vara de uma forma forte. Mas o Senhor está dizendo para alguém nesta noite: nesses últimos dias, tornei a pensar de outra forma em relação a você. Eu vou fazer o bem a você. Aleluia. Eu vou usar de misericórdia para com você. Não tenha medo, não tenha medo. O Senhor muda a sentença de alguém nesta noite. Ele diz assim: eu estava pensando, eu pensei em fazer isso, mas você clamou, você pediu, você chorou, você intercedeu, e Deus está dizendo: eu mudo o pensamento que eu tinha a teu respeito, e estas são as coisas que deveis fazer. Aí ele dá agora o requisito para a prosperidade, e vamos concluindo. Falai a verdade com o seu próximo, não minta. Executai juízo de verdade, seja justo, e de paz, seja pacífico às portas. Não brigue, não faça contenda, seja manso e humilde de coração, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Não pense mal no seu coração, com relação ao seu próximo. Olha como é tremendo isso, né, irmãos? Porque tem gente que maquina. Não está aqui quem faz isso, tenho certeza. Na família candelariana não tem isso, dos nossos visitantes que estão aqui também. Mas maquinam mal contra o outro, sabe? Ah, bom que tivesse acontecido isso, que acontecesse aquilo com ele, que não sei o que. Não ameis o juramento falso, não levante-se como falso testemunho, porque todas estas coisas que eu odeio, todas essas coisas são coisas que eu odeio, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, não tenha medo. Você é uma bênção, a bênção vai vir, a prosperidade vai chegar, a semente de prosperidade foi lançada pelo Senhor. Agora esforce-se, seja valente, corra atrás da sua bênção. Tem um hino que diz assim: não, porque a bênção vem, você não tem que correr atrás. Nesse sentido que eu estou dizendo. Não vá sair daqui procurando quem distribui bênção. Não, mas se Deus prometeu, você vai esperar, vai, mas você vai ter que também batalhar. Você vai atrás. Faça como Jaqueline, me permita, Jaqueline e Micael. Deus prometeu o púlpito para Jaqueline e para Micael. Agora a Jaqueline vai ficar em casa tranquila? Não. Ela assiste o culto de doutrina aqui, ela podia estar pregando melhor do que eu, porque prega melhor do que eu, tenho certeza disso, sou humilde para dizer. Mas sabe o que ela faz? Está aqui sentada aprendendo com o seu pastor. Amanhã já vai estar pregando a palavra do Senhor, buscando.
vai atrás da promessa. Deus disse que dava o púlpito para ela, mas ela vai lá em Bahia pregar a palavra, vai lá no Recife, vai lá na região norte do Brasil, Manaus, pregou a palavra lá, etc e tal. É isso que eu quero dizer, irmãos. A bênção foi prometida, agora levante-se, faça, tenha valor, vá atrás daquilo que Deus lhe deu. Deus lhe prometeu um esposo, porque o esposo está meio assim. Batalhe pelo seu esposo, batalhe pela sua esposa, vá atrás, defenda o que é seu. Se Deus lhe deu, vá atrás, batalhe por isso. É promessa de Deus. Satanás vai se opor, vai com certeza, para tomar a tua bênção. Mas se você for atrás daquilo que Deus te prometeu, Deus vai, aleluia, afugentar Satanás. Ele vai vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai fugir. Levante-se nesta noite, por favor. Meu Deus, eu não pensava dizer isso, mas eu terminei dizendo. Foi Deus conosco, irmãos. Aleluia, aleluia. Eu queria terminar louvando, porque uma mensagem como essa a gente tem que celebrar louvando. Onde estão os louvadores? Aninha, cadê você, Aninha? Deixa eu botar meu óculos aqui para ver, Aninha. Chega, Aninha, mais uma vez. Louva aqui ao Senhor. Deus vai te dar um louvor agora. Irmãos, Deus está conosco. Por último, eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, o de repente de Deus está chegando na tua vida. O de repente de Deus é tremendo. Quando ele acontece é rápido. Tchum, acontece. Você não sabe como, não sabe de onde veio. O vento soprou, o vento de Deus soprou e aconteceu. Ah, Senhor, eu não estava esperando, eu não estava nem preparada para isso. Eu não estava nem preparado para isso. Mas eis que o de repente de Deus está chegando na tua vida. Prepare, prepare. Olha o que Deus está me dizendo. Prepare os depósitos. Prepare os depósitos, prepare as vasilhas. Pode vir, Aninha. Prepare as vasilhas. Aleluia. Prepare a parreira, prepare a videira. Pode, faça alguma coisa. Prepare, porque Deus vai mandar a sua chuva, a chuva seródia, a chuva do tempo. No tempo certo Deus vai mandar a chuva, e aí a terra vai brotar, a terra vai dar, ela vai obedecer à voz de Deus. Ela vai obedecer à voz de Deus, e ela vai produzir a 100 por 1, a 30 por 1, a 60, mas ela vai produzir. Tem alguém que está na situação difícil economicamente aqui, irmão. Não, Candelária é igreja de rico. É de rico, sim, o rico tem dinheiro. Mas tem gente que está passando necessidade financeira, e Deus vai fazer chover na tua terra semente de prosperidade. Eu vejo por fé. Aqui, Ana, por favor. Semente de prosperidade na tua terra, Deus está mandando. Glória a Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará, onde todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Colocar a ponta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei onde eu tocar. Tua bênção será, bendito serei no campo, bendito serei onde eu passar, onde
obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, eu obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Eu sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, eu sei que a tua bênção chegará. Declare: bendito serei, bendito serei na terra, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Amém. Glórias a Deus. Quantos aqui ouviram e entenderam a voz do Senhor na noite de hoje? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, já vamos estar orando, amém? Queria pedir já que o irmão Luiz, que nos visita hoje, o irmão Luiz que congrega no Templo Central, vai estar orando, mas antes de orarmos, agradecendo a Deus por este culto, um aviso da parte da juventude da nossa igreja. Sábado próximo nós temos aqui um dia, né, intenso para a juventude do Senhor, né? Existem alguns jovens aqui, Jefté, mas assim, um evento que é promovido pela juventude, mas que é voltado para toda a igreja. 2 eventos na verdade. Pela manhã, a partir das 9 horas, estaremos aqui celebrando a Deus pelo aniversário do Círculo de Oração de Juventude, amém? Vai estar ministrando a palavra de Deus o pastor Josenil Júnior, né? Isso, os jovens estarão aqui louvando, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Então toda a igreja do Senhor convidada a estar participando desse momento de celebração e de agradecimento a Deus no próximo sábado. À noite, meus amados irmãos, a partir das 19 horas, aí é lá na Assembleia de Deus de Mirassol, nós teremos o nosso culto de integração de juventude, o culto de integração de juventude, que ele é itinerante, sempre realizado numa congregação diferente. Nós estaremos ali a partir das 19 horas, vai estar ministrando a palavra de Deus o nosso irmão Paulo Sérgio, amém? E o culto de integração, ele é dentro das programações do aniversário de 33 anos da congregação de Mirassol. Então todos os irmãos também que ali puderem chegar, juntamente com a juventude, estão convidados em nome de Jesus. Isso, pela manhã também, né, o círculo de oração de criança funciona concomitantemente aqui com o círculo de oração de jovens, amém? E no domingo, amados, pela manhã, a partir das 9h30, nessa escola bíblica dominical, para fazermos, né, para aprimorarmos o que estivemos fazendo hoje aqui, aprendendo mais da palavra do Senhor, amém? E 18 horas, grande culto evangelístico, seja um braço missionário do seu pastor, convidando pessoas não evangélicas para estar aqui juntamente conosco, amém? Nosso irmão Luiz orando e logo em seguida o presbítero Maicon impetrando a bênção apostólica. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Somos gratos, irmãos, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite, por esta rica palavra que ouvimos da parte de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por este culto tão abençoado, onde ouvimos a tua palavra, Senhor, nos orientando, nos direcionando. Ó, Santo Deus, continua a abençoar esta congregação, teu servo Eliezer, todo
Senhor, o ministério aqui, cada membro, cada congregado. Continua abençoando, ó Deus, a programação, os trabalhos, os círculos de oração, a escola dominical. Ó Santo Deus, nós pedimos também, Senhor, pelas criancinhas desta igreja. Vem abençoar o teu povo. Nós te pedimos também, Senhor, por Israel. Abençoa a nação de Israel, ó Pai. Continua com as tuas mãos estendidas, abençoando o teu povo. Abençoa a tua igreja, ó Santo Deus, e nós te louvamos, porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos dá a vitória. Que tudo, Senhor, seja para a honra e a glória do teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.